Olá pessoal, vamos ao terceiro vídeo da nossa segunda aula. Bem, no último vídeo paramos justamente quando íamos falar sobre permutações. Seja I de n o conjunto dos números naturais do 1 até o n. Uma permutação em I de n é uma função bijetora f de I de n em I de n. No ensino médio aprendemos que o número de permutações de n elementos, que a gente representava assim, P de n, é n fatorial. Lembram disso? Bem, se não lembram, dê uma revisada, vai valer a pena. Então, vamos pensar um a um. Vamos pensar no n igual a 1, por exemplo. Se você pensa no n igual a 1, você tem apenas um elemento de I de n. Logo, temos que o f de 1 igual a 1 é a única bijeção possível nesse conjunto. Se n igual a 2, temos dois elementos no I de n, o 1 e o 2. E aí podemos formar duas bijeções. Podemos mandar o f de 1 no 1 e mandar o f de 2 no 2. Mas aí também temos a opção de mandar o f de 1 no 2 e o f de 2 no 1. Assim temos duas bijeções. Ora, observando esses dois casos, n igual a 1 e n igual a 2, vemos dois grupos na forma G-bola, ou seja, o conjunto G com a operação bola, em que bola é a representação da composição de funções, tá certo? Então, se nós temos aqui um grupo com um só elemento, é exatamente aquele grupo trivial que nós falamos no vídeo passado. E se temos com dois elementos, com certeza vai ser o Z2, que nós vimos que só tínhamos essas duas opções. Mas, e quando a gente pensar em um grupo com mais elementos? Ou seja, quando eu pensar no I3, por exemplo. Vamos estudar o caso n igual a 3. O que acontece? Bem, o grupo S3 aparece. O que é o grupo S3? Tomo o I3 e, nesse caso, o número de permutações é 3 fatorial, portanto 6. Né? Teremos 6 permutações. E aí a gente vai usar uma notação para representar essas 6 permutações. Vamos usar essas aqui. F0, F1, F2, G1, G2, G3. Depois entenderemos por que essa escolha. Bem, onde F0 vai ser o elemento de identidade desse grupo. E precisamos de uma notação melhor para essas funções de I3 em I3. A notação clássica é a seguinte. Bem, notação 1. Na verdade, apresentaremos duas. Essa função aqui, por exemplo, F0, é aquela que faz f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 2, f de 3 igual a 3. Ou seja, é a identidade. Essa função f1 é a que faz f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 3, f de 3 igual a 1. A f2 faz f de 1 igual a 3, f de 2 igual a 1, f de 3 igual a 2. Já entenderam, não é isso? Então, essa notação representa as 6 funções do nosso grupo S3. Uma outra notação possível é essa aqui, ó. f de 0 apenas o 1. Isso significa que todo mundo está fixado quando a gente escreve isso. F de 1 pode ser escrito assim. Como a gente lê? A gente lê assim. O f de 1 é o 2, o f de 2 é o 3 e o f de 3 é o 1. Veja que é realmente o que acontece aqui. O f de 1 é o 2, o f de 2 é o 3, o f de 3 é o 1. Essa notação aqui no f de 2. F de 1 é o 3, f de 3 é o 2 e f de 2 é o 1. Veja que realmente é verdade. F de 1 é o 3, f de 2 é o 1 e o f de 3 é o 2. Vamos ver mais uma? G1. F de 2 é o 3, f de 3 é o 2 e o 1. O 1 não aparece porque está fixo. F de 2 é o 3, f de 3 é o 2 e o 1 está fixo. Aqui quem está fixo é o 2, então o 1 vai para o 3 vai para o 1, é o que acontece. E nessa última quem está fixo é o 3, então o 1 vai para o 2 e o 2 vai para o 1, é apenas o que acontece. É assim que se lê essas notações. Então temos um grupo e sua tabela operatória. Essa é a tabela do grupo S3, tá? Então, por exemplo, a composta do F2 com F2 dá o F1. A composição entre o F1 e o G1 dá o G3.
a composição entre o F1 e o G2 dá o G1. Então, vale observar que a gente pode simplificar essa notação, ou simplificar esses elementos por esse pensamento aqui. Eu posso olhar o F0, que é a identidade, como sendo o F1 elevado a 0. O F1 como sendo F1 elevado a 1 e o F2 como sendo o F1 ao quadrado. Vamos verificar se isso é verdade? Vamos olhar a tabela. O que seria o F1 ao quadrado? É o F1 agindo sobre o 1, 2, 3 duas vezes, né? Então, quando a gente aplica o F1, por exemplo, ao 1, ele pega o 1 e leva para o 2. Aí, quando a gente aplicar de novo o F1, ele vai pegar o 2 e levar para o 3. Ou seja, o F1 ao quadrado pega o 1 e leva para o 3. É isso que acontece com o F2. Vamos observar o que acontece, qual a ação do F2 ao quadrado sobre o 2. Bem, o F1 leva o 2 para o 3 e depois leva o 3 para o 1. Então, o F1 ao quadrado vai levar o 2 direto para o 1. É o que acontece no F2. E o que faz com o 3? O F1 leva o 1 para o 3, o 3 para o 1 e depois o 1 para o 2. Portanto, o F1 ao quadrado vai levar o 3 para o 2. É o que acontece com F2. Então, realmente, F1 ao quadrado é F2. O que mais podemos falar? Podemos falar que o G2 ele é o G1 bola F1 e que o G3 é o G1 bola F1 ao quadrado. Ora, F1 ao quadrado é o F2, tá? Então, o G2 é o G1 F1 e o G3 é o G1 F2. Vamos verificar? Quem é o G1 F1? A gente sabe que primeiro a aplicação vai ser feita pelo F1, porque é G1 bola F1. A primeira função que aplica é o F1, depois aplica o G1. Então vamos ver, por exemplo, o que vai acontecer com o 1. O F1 vai pegar o 1 e vai mandar para o 2. Aí vem a ação do G1. Pega o 2 e manda para o 3. Então o G1 bola F1 vai pegar o 1 e vai mandar direto para o 3. É o que acontece com o G2. Vamos ver o que acontece da ação de G1 bola F1 com o 2. O F1 pega o 2 e manda para o 3. E o G1 pega o 3 e manda para o 2. Ou seja, G1 bola F1 pega o 2 e manda para o próprio 2. Ele fixa o 2. Então realmente está dando o G2 até agora. Vamos ver o que acontece com G1 bola F1 quando ele age sobre o 3. O F1 pega o 3 e manda para o 1. E o G1 pega o 1 e manda para o 1. Então o 3 vai ser mandado para o 1 pelo G1 bola F1. Realmente, 3 vai para 1. Então a gente vê facilmente que G1 bola F1 dá G2. Agora vamos ver o que acontece com G1 bola F2. Afirmamos no slide seguinte que isso vai dar G3. Vamos confirmar. Primeiro age o F2. Ele pega o 1 e manda para o 3. O G1 pega o 3 e manda para o 2. Então, o G1 bola F2 vai pegar o 1 e vai mandar para o 2. É o que acontece com o G3. O que acontece com o 2? O F2 manda o 2 para o 1 e o G1 manda o 2 para o 3. Então, o 2 vai para o 1, perdão, e o 1 é mandado para o 1. Então, o 2 vai ser mandado para o 1 pela composição G1 bola F2. É o que acontece aqui no G3. Bem, o que acontece na ação de G1 bola F2 quando aplicada em 3? O 3 é mandado para o 2 e o 2 é mandado para o 3. Ou seja, o 3 fica fixo. É exatamente o que acontece com o G3. Então, de fato, G1 bola F2, que é F1 ao quadrado, dá como resposta o G3. Bem, sendo assim, a gente observa que todos os elementos podem ser escritos como operações do F1 e do G1. Operando G1 e F1, a gente obtém todos os elementos do grupo. Ou seja, para conhecermos S3, basta conhecermos F1 e G1. Diremos mais tarde, formalmente, que F1 e G1 são os geradores de S3, porque a gente pode obter todos os elementos de S3
apenas fazendo operações com G1 e F1. Isso nos permite reescrever a tabela da operação do S3. Essa tabela aqui poderia então ser reescrita dessa forma, onde só aparecem G1s e F1s. Todos os elementos podem ser obtidos pensando só nesses dois elementos.